A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de direito desportivo, com o advogado Márcio Biguá. E não tinha ninguém melhor para falar sobre esse tema do que ele. Por quê? Porque ele é nada mais, nada menos do que o vice-presidente jurídico da Federação Maranhense de Futebol. Então a gente não precisa explicar muita coisa, né? Quem ocupa esse cargo certamente precisa ter um vasto conhecimento da área e o doutor Márcio tem esse conhecimento, eu sou testemunha disso. Doutor Márcio Biguá, é um privilégio tê-lo conosco aqui no Direito no Ar. E antes da gente entrar propriamente na entrevista, quando é a primeira vez do entrevistado no programa, a gente, até para que sirva de inspiração para os nossos teleouvintes, a gente faz uma pergunta de caráter estritamente pessoal, que é o seguinte: como que a pessoa chegou até esse lugar, até essa carreira? Porque, de repente, isso pode inspirar outras pessoas, né? Poxa, legal isso, eu vou fazer isso também, como é que faz e tal. Então, qual é a receita do bolo para chegar a ser vice-presidente jurídico de um organismo tão importante como a Federação Maranhense de Futebol, doutor Márcio? Professor Heraldo, mais uma vez é uma honra conversar com o senhor, é uma admiração muito grande que eu tenho pelo senhor desde a época da faculdade, em que o senhor lecionou teoria geral do processo para mim, e eu confesso que a partir dali me tocou bastante, que eu sou um processualista nato, eu digo muito disso, eu gosto de processo, eu vivo o processo, e aprendi muito isso com o senhor e devo muito ao senhor por isso. Eu acho que para chegar aonde eu cheguei, professor, primeiramente eu tive uma base muito boa de esporte dentro de casa, né? Meus pais, o Biguá e a Tânia Biguá, me ensinaram, acima de tudo, a ser um esportista. E isso me levou a gostar muito do esporte. Eu lembro que eu fui criado para ser jogador de futebol, jogava bola desde menino, e tive convites para jogar até fora do país, na época de adolescente. E quando eu completei 17 anos, que fiz o terceiro ano no Colégio Maristas, eu lembro que o papai me reportou que no domingo eu viajaria para São Paulo. Eu perguntei para ele se eu ia participar de algum teste, de algum clube, naquela época, depois de ser bicampeão maranhense pelo Maranhão Atlético Clube aqui, na categoria juvenil. E ele me disse que eu não ia fazer teste em nenhum clube nenhum, que ele havia me matriculado na Faculdade de Direito, na Universidade de São Marcos, no Ipiranga. Para mim foi um susto, ele escolheu uma profissão. A princípio eu não entendia o porquê dele escolher, mas hoje eu digo e bato o pé que bendita escolha que ele fez, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhar nesta área que eu reporto que é uma das mais significativas em todos os ramos de atuação que um ser humano pode atuar. O direito desportivo veio por consequência também dessa prática esportiva vivenciada na minha família. Meu pai sempre imaginou esta área, ele que idealizou essa carreira e pensou nela muito mais do que eu, e eu passei a seguir esses sonhos dele, inclusive também me especializei em direito tributário por conta de ser um sonho dele, e eu não vou mentir, mas é com regozijo muito grande
que eu tenho de materializar os sonhos dele. Eu fui o fundador e o primeiro presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Maranhão, um pedido de deferência conseguida pelo Dr. Mário Macieira, à época presidente da entidade. Ele me concedeu esse desejo de ser o fundador e o primeiro presidente da comissão, e a partir disso a gente teve um contato muito mais próximo com a Federação Maranhense de Futebol, e com a intervenção judicial deflagrada no ano de 2011, onde o doutor Antônio Américo alçou ao cargo de interventor da Federação Maranhense de Futebol, ele nos convidou, junto com outros especialistas e cada um em sua área, para formarmos essa comissão que até hoje encontra-se à frente da entidade. Isso tudo talvez seja um pouquinho, um histórico curto de como eu cheguei até aqui. Doutor Márcio Biguá, duas coisas que eu queria fazer referência antes de a gente começar propriamente na entrevista. A primeira, eu tive o privilégio de trabalhar com teu pai, Biguá. Eu, no começo da minha carreira de cronista esportivo, ainda muito jovem, comecei em 1980, tinha 16 anos, e ele já era um dos profissionais mais respeitados da crônica esportiva maranhense, e ele tinha um projeto de fazer torneios de futebol e transmitir pela TV, e me convidou para ser o repórter, ele era o narrador. Foi, assim, a primeira proximidade que a gente teve. E veja, aí mais adiante eu tenho o privilégio de encontrá-lo como aluno na sala de aula, filho do Márcio, da Tânia, dois queridos amigos, dois queridos e competentes jornalistas. Outro detalhe que eu queria falar era o seguinte: eu costumo dividir, Márcio, os meus alunos em 3 categorias. Aqueles que eu esqueci, porque infelizmente não significaram muita coisa durante a vida acadêmica, aqueles que eu faço questão de esquecer, porque significaram algo, mas foi algo negativo, e aqueles que eu faço questão de lembrar o tempo todo. Poxa, esse cara foi meu aluno, e olha onde é que ele está hoje. E você certamente está inserido nessa terceira categoria. Obrigado. Então, doutor Márcio, o seguinte: direito desportivo. Agora vamos começar a entrevista. No jornalismo, o jornalismo esportivo é considerado o patinho feio, é discriminado. Tem alguns colegas que dizem até assim: jornalismo esportivo não é jornalismo de verdade, jornalismo de verdade é jornalismo político, policial e tal. E aí eu, fazendo um paralelo, eu fico imaginando, o direito desportivo, como a justiça desportiva, ela não integra o poder judiciário brasileiro, é também o patinho feio, é também discriminado. Há colegas que dizem para você: Márcio, direito esportivo não é direito e tal. Você já enfrentou esse tipo de situação? Professor, é interessante essa pergunta. Primeiro, a gente já começa a lidar, no âmbito do direito desportivo, como você falou, sem estar nessa seara, né, nesse triângulo que a gente conhece das esferas de primeiro, segundo e terceiro graus, de judicialização propriamente dita. Já começamos aqui, os nossos auditores, que são os nossos juízes, todos eles exercem função não remunerada. Então, a gente começa a premissa de que o direito desportivo ele se move hoje através de uma paixão. Né? A gente vê em grandes centros, alguns advogados mais na região do Rio de Janeiro, onde está sediado o STJD do futebol, que é hoje a área que mais há uma militância direta de especialistas nessa área de direito desportivo, que a remuneração só está centralizada nesses centros, né? Então, hoje, eu posso dizer que aqui no Maranhão nós temos muito poucos atuantes, justamente por ser uma área que não dá uma rentabilidade muito boa e ela é movida por paixões. Então, ela, de fato, ela não como eu posso dizer, ela talvez se enquadre como um patinho feio, porque justamente a gente não imagina que alguém possa receber grandes proventos a partir desta seara. Mas, quando você faz o que você gosta, o retorno que lhe dá é muito mais prazeroso do que simplesmente o imediatismo daquela remuneração. O que eu posso dizer hoje de mim, assim? Eu atuo na área do direito esportivo desde os idos de 2011 e eu me vanglorio de cada vitória que eu consigo aqui no âmbito da Federação Maranhense de Futebol, seja na Comissão Disciplinar, no Tribunal de Justiça Esportiva ou no Superior Tribunal de Justiça Esportivo. A cada vitória que eu tenho aqui em nome da Federação, isso me traz um retorno, um benefício próprio. Mas, de fato, a remuneração ela não acompanha esse caminho de felicidade, vamos supor.
Bom, para que o nosso teleouvinte, doutor Márcio, possa conhecer um pouco mais assim da estrutura do judiciário desportivo, eu queria que você explicasse, por favor, como é que funciona no futebol, em outros esportes, no Maranhão, em nível nacional, como é que é a organização do judiciário desportivo? Ela se assemelha um pouco à organização do que a gente diz da esfera judicial propriamente dita, né? A gente tem os órgãos de primeiro grau, que são as comissões disciplinares que podem ter, cada tribunal, cada jurisdição pode ter tantas quantas aprovarem. Aqui, no âmbito da Federação Maranhense de Futebol, nós temos uma única comissão disciplinar. Desta comissão, que é primeiro grau, que é o juízo de piso, a gente sobe uma instância e vai para o Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, aqui no nosso caso. E depois disso, nós temos o terceiro grau, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que ela está consolidada na sede do Rio de Janeiro. E esses são os 3 graus que a gente tem de jurisdição na esfera do direito esportivo. Ainda lá no Superior Tribunal de Justiça Esportiva existem as comissões ligadas a ela e existe o pleno. Então, essa basicamente é a organização do sistema desportivo brasileiro. São os tribunais de justiça desportivos e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Beleza. E com relação à possibilidade de alguém, esgotadas todas essas instâncias, todas essas esferas, as 3 esferas possíveis da justiça desportiva, levar o seu problema à justiça comum. Ainda existe esse impedimento, essa impossibilidade? Problemas de justiça desportiva só se resolve dentro da justiça desportiva? O que a gente tem? A gente tem, no artigo 217 da Constituição Federal, o princípio da independência da justiça desportiva. Só que, na Constituição Federal, ela estabelece o prazo de 60 dias para que o processo desportivo ele tenha uma finalização, sob pena de ultrapassar essa fase, qualquer um submetido ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva se sinta habilitado a procurar a justiça comum para dirimir suas dúvidas ou questões desportivas. Então, há um princípio de que você tem uma autonomia, uma independência da justiça esportiva, e você tem o dever de, primeiramente, antes de ir à esfera judicial, esgotar os caminhos no âmbito da justiça esportiva para depois tentar o caminho pela via da justiça comum. Aqui, para você ter uma ideia, nós estamos aqui na federação desde os idos de 2011 e até hoje a justiça desportiva tem sido séria e adequada o suficiente, que nenhum caso nosso despencou para a justiça comum. Todos eles iniciaram e findaram no âmbito da justiça esportiva daqui do estado do Maranhão. Maravilha, fruto com certeza da condução não só da estrutura judiciária desportiva daqui da federação, mas claro, da sua vice-presidência aí à frente de tudo isso. Bom, com relação a outros esportes, porque, em tese, cada federação, né, federação de futebol, federação de basquete, federação de atletismo e assim por diante, cada uma delas deveria ter essa mesma estrutura. Isso funciona assim ou há estruturas que servem a vários esportes? Cada modalidade ela tem que ter a sua justiça desportiva correlata. Então, nós estamos hoje falando basicamente do futebol, porque é a área onde eu milito, mas você necessariamente, de acordo com a Lei Pelé, a Lei 9.615, você tem que ter um aparelho judiciário desportivo em cada modalidade. Então, o vôlei tem que ter seu aparelho judiciário, o handebol tem que ter, o judô tem que ter, o karatê tem que ter. E eu, inclusive, registro que eu sou auditor da Federação de Karatê, auditor do Tribunal de Justiça da Federação de Karatê daqui do Maranhão. A convite do presidente, a gente ingressou e formalizamos esse tribunal. Mas como a gente percebe, por conta do profissionalismo, a área de fato, onde há mais atuação do direito esportivo é na área do futebol, por conta dessa paixão que move o esporte e pela profissionalização dele aqui no estado do Maranhão. Bom, existe a possibilidade, doutor Márcio, não sei se já houve algum caso, ainda que apenas doutrinário, da gente ter um conflito de atribuições, aquele limite assim, muito tênue entre o que é
justiça comum e o que é justiça desportiva? O que nós temos, nós temos um Código Brasileiro de Justiça Esportiva que ele traz todas as situações hipotéticas de competência do Tribunal de Justiça Esportiva ou das comissões disciplinares. O que foge dessa seara, a gente trata na justiça comum. Mas o que está por lá tipificado em seus artigos e incisos, a gente trata a matéria no âmbito desportivo. Inclusive, no seu artigo 1º, ele elenca, o CBJD, uma série de atores que podem ser envolvidos nas demandas. Então, todas aquelas situações que não estão descritas no CBJD e todos aqueles atores que não estão descritos ou submetidos ao Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele necessariamente vai ser discutido no âmbito da justiça comum. Eu vou dar um exemplo para o senhor bem acompanhou no começo do ano passado o fato envolvendo a tentativa de manipulação de resultados, que a federação abriu um procedimento administrativo e me incumbiu de estar à frente dele para presidir esse procedimento, e lá foi observada a tipificação do cometimento de um crime do artigo 41D do Estatuto de Defesa do Torcedor, e essa demanda, apesar de ter uma ramificação, um início de um procedimento envolvendo o desporto, ela descambou para a justiça comum, porque o principal ator do fato, da promessa de vantagem daquela circunstância, ele não é nenhum dos atores permitidos ou submetidos ao CBJD, e por isso a demanda acabou indo para a justiça comum, mais especificamente para a seara penal. A propósito desse excelente exemplo, que eu até citava hoje, a gente está gravando o programa, né? O Direito no Ar, que é exibido aos sábados, mas é gravado durante a semana. E hoje é uma segunda-feira que nós estamos gravando. No programa esportivo que eu apresentei hoje ao meio-dia, aqui na Rádio Timbira, a gente comentava um artigo que foi publicado no STJD nos últimos dias, tratando justamente dessa questão da manipulação de resultados e das consequências danosas que isso pode ter, inclusive a longo prazo, para o esporte. A perda de credibilidade vai gerar, claro, a perda de audiência, de interesse, isso pode gerar até a derrocada do futebol como um todo. Essa realmente é uma preocupação válida, doutor Márcio, ou é um exagero pensar nisso? Eu acho que é muito válida, professor. O bem tutelado pelo Estatuto de Defesa do Torcedor é a credibilidade mesmo do esporte, a lisura, né? É que o resultado seja obtido dentro de campo, que não haja manipulação de fatores, né? E esse fato que ocorreu, e foi a primeira vez que tivemos notícias disso à frente da federação, nós tivemos esse impulso de tomar essas medidas mais fortes e levar isso ao conhecimento da autoridade policial e da autoridade judiciária. Hoje, a ação penal iniciada por conta deste procedimento que nós finalizamos administrativamente, ela encontra-se protocolada e distribuída perante a vara de Paço do Lumiar, uma das varas penais de Paço do Lumiar, e, inclusive, eu tomei conhecimento que em novembro do ano passado, o Ministério Público atravessou uma petição dizendo que iria fazer um acordo de não persecução penal para fins de não denunciar o autor do fato, né, daquela promessa de vantagem, por conta de uma introdução de uma lei nova, que é a Lei 13.964 de 2019, que ela trata sobre o acordo de não persecução penal em crimes em que a pena mínima for menor de 4 anos. No caso do artigo 41D do Estatuto de Defesa do Torcedor, a pena mínima é de 2 e a máxima de 6 anos. Ela se enquadra nessa possibilidade dessa lei, que foi publicada dia 24 de dezembro de 2019, e por conta disso o processo foi suspenso. Eu acredito que ele vai haver uma proposta de prestação de serviço à comunidade, pagamento de multa, e para que sirva de lição para este e para outras pessoas que eventualmente tentem manipular resultados, seja aqui no estado do Maranhão ou como no Brasil no todo. E esse assunto é de importante relevância e eu acho que este caso vai ficar emblemático aqui como o primeiro e que possa ter repercussões de maneira de não ter outras tentativas de cooptação como aquela que aconteceu no passado. Bom, isso, as consequências criminais que, a meu ver, talvez até possam ser brandas, porque podem não desestimular a repetição dessas ações criminais,
ações criminosas, melhor dizendo, mas e no âmbito da justiça desportiva, para punir os jogadores eventualmente envolvidos, treinadores, dirigentes e tal, que aí sim, talvez seja uma punição mais pedagógica para acabar mesmo com essa prática. Nesse caso específico, a gente pode esperar alguma coisa dessa natureza? O processo correu com os atores envolvidos que têm, como eu disse, que se submetem ao CBJD, e a Procuradoria de Justiça Desportiva ela solicitou o banimento dessas pessoas do âmbito de futebol. Então, nós estamos falando numa bifurcação desse procedimento que teve nuances no direito esportivo e na justiça comum, sendo que no direito esportivo, aquelas pessoas que estavam submetidas ao CBJD, elas foram sugeridas essa punição de banimento para que elas não mais atuem em nenhuma das formas ou esferas do desporto maranhense. E na esfera penal, apesar de ter esse acordo de não persecução penal e que a pena pode parecer branda, mas eu acho que, por ter bons antecedentes e se adequar às condições ditadas pela essa lei nova de 2019, a 13.964, eu acredito que será uma punição exemplar para que a pessoa que cometeu esse delito pense e reflita a não mais cometê-lo no futuro. Perfeito. Bom, doutor Márcio, lá no início da nossa conversa, o senhor falou que auditores, os membros, os juízes, vamos colocar assim numa linguagem bem simples para quem está nos acompanhando entender, os juízes da justiça desportiva, eles não são profissionalizados, eles não são remunerados, eles atuam muito mais por paixão do que por qualquer outro interesse. Isso, de certa forma, não atrapalha o funcionamento da justiça, porque a partir do momento que a pessoa não é remunerada, ela já não pode ser tão cobrada quanto seria se estivesse recebendo para fazer aquele papel e tal. Isso não faz com que os processos atrasem, com que os pareceres, os julgamentos, as decisões não sejam tão técnicos quanto deveriam ser, ou essa é uma impressão equivocada? Professor, o que eu posso dizer de experiência é que todos que estão envolvidos na justiça esportiva, como eu bem frisei, eles atuam por paixão. Não há quem trabalhe na justiça esportiva e não goste do esporte. Não há, eu acredito, que algum auditor, seja da comissão disciplinar, seja procurador da justiça esportiva, seja auditor do TJD, ele não esteja envolvido e não goste do futebol. Então, a princípio, as pessoas que para cá vêm e são indicações de órgãos renomados, nós estamos falando aí do OAB, da arbitragem, dos clubes, essas pessoas que para cá vêm engajadas, elas trazem consigo um amor ao futebol, um amor ao esporte. E isso que tem movimentado as decisões, os pareceres, né? A Lei Pelé, ela traz no seu artigo 54, e ela diz que o membro do Tribunal de Justiça Esportiva, e aqui a gente inclui também os auditores em comissão, ele exerce uma função considerada de relevante interesse público, e sendo servidor público, terá abonadas as suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a prestação nas respectivas sessões. Então, a única benesse que a Lei Pelé, que é uma lei federal, Lei 9.615 de 98, ela traz com relação aos auditores é o abonamento de faltas, em caso deles serem servidores públicos quando eles estiverem nas suas respectivas sessões. De fato, não há uma remuneração, você pode se sentir um pouco milindrado para ter uma pressa de despachar, ou uma pressa de fazer um parecer. Mas, como eu lhe disse, como todos estão engajados, esse maquinário está engajado e envolto de uma atividade que lhe traz prazer, que é estar dentro dessa seara esportiva, a coisa tem funcionado e tem funcionado bem. Eu confesso que eu não tenho nada a reclamar hoje das nossas comissões, da nossa comissão disciplinar e do Tribunal de Justiça Esportiva. E que sai isso na seara nacional. Tanto que a gente vê inúmeros casos de pessoas que funcionam como auditores e, passado o prazo legal de 2 anos ou no máximo de 4 anos com a sua recondução, eles passarem a figurar como outros atores na Procuradoria e por assim em diante. Então, de fato, hoje, quem milita na área faz porque gosta. Eu vou lhe dar um exemplo. O antigo presidente do Superior Tribunal de Justiça, doutor Ronaldo, ele hoje é o procurador-geral.
Mesmo se ele passou 4 anos nessa função de presidente do STJD sem remuneração, ao sair desta função por impedimento legal, por conta do decurso do prazo máximo, ele passou a exercer uma outra função dentro da Justiça Desportiva. Então, o que eu posso lhe dizer? Se ele passou esse tempo todo sem nenhuma remuneração, por que ele voltaria a fazer uma outra função nessa mesma seara, sem gostar ou sem não ter paixão? Então, eu acho que o que move hoje um membro do tribunal e das comissões é mesmo a paixão pelo esporte. Ok. Só que aí me vem uma outra colocação ainda vinculada a esse aspecto da paixão. Se eu atuo na justiça desportiva sem remuneração, por paixão, por gostar do esporte, no caso específico do futebol, é claro que eu tenho um clube. E se eu tenho um clube e a maioria dos torcedores do Maranhão são torcedores do Sampaio, pelo menos é o que se diz, é o que se sabe, ainda que sem nenhum dado estatístico concreto recente sobre isso. No nível nacional, indiscutivelmente, é o Flamengo. Então, a gente poderia dizer que, na dúvida, vai se favorecer o Sampaio aqui, o Flamengo no STJD, porque a maioria dos auditores daqui e de lá são torcedores do Sampaio e do Flamengo? E esse é um raciocínio correto? Eu confesso que o mesmo raciocínio que o professor tinha, eu também tinha, mas passando a vivenciar diariamente a justiça esportiva, a gente observa que, na sua grande maioria, eu não tenho esse dado para dar agora, professor, mas eu imagino que 90% dos auditores, seja de comissão disciplinar, ou seja de tribunal ou de STJD, eles se tratam de advogados. E a questão da advocacia, o senhor bem sabe, nós fazemos o juramento em torno das nossas éticas profissionais. E isso tem valido muito. Eu tenho observado, militando nesta área, que nós temos pouquíssimos casos em que a paixão pelo time faça cegar aquele julgador ou aquele procurador para mover ou para dar um parecer naquele ou em outro processo. A questão ética envolvida e a questão mesmo profissional de cada auditor ou procurador no âmbito do direito esportivo tem valido a pena e a gente não tem observado tantas decisões movidas por paixão pelos clubes que estão ali em frente aos processos. Maravilha, muitos ricos, esclarecedores, todos os informes passados aí pelo Dr. Márcio Biguá, nosso vice-presidente jurídico da Federação Maranhense de Futebol. Mas, infelizmente, o tempo da nossa entrevista acabou. A gente agradece mais uma vez por o senhor ter disponibilizado o tempo. Sei que está trabalhando, está na federação nesse momento. Estou. Né? Inclusive, o doutor Américo já chamou aqui para uma reunião e falei, calma um pouquinho que eu estou conversando com o professor de unidade. Um grande abraço aí também para o nosso presidente Antônio Américo. E a gente abre espaço, então, para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade. Professor, mais uma vez, obrigado. É um prazer, como eu lhe disse, recebê-lo e estar nesse bate-papo com o senhor. Eu não me via nesta área, mas hoje eu digo para todo mundo que eu não me vejo sem ela. Eu tenho projetos pessoais meus para tentar levar o direito desportivo para as faculdades, seja como cadeira de extensão ou como alguma outra forma de levar conhecimento para as pessoas, porque é uma área que eu gosto muito e eu vejo aqui no Maranhão poucos advogados militando nela. A gente, eu convido todos os seus ouvintes a estarem presentes em um dos julgamentos, vocês vão sempre ver os mesmos advogados e isso traz um pouco de tristeza, porque a gente queria ver essa múltipla atuação de vários profissionais, porque só tende a engrandecer o próprio direito esportivo maranhense. Sem dúvida nenhuma, o fato de nossos clubes estarem ascendendo para as séries B, C, D do futebol nacional e participarem de competições nacionais, seja na Copa do Nordeste ou na Copa do Brasil, também faz com que você tenha um corpo jurídico muito grande na sua entidade de prática desportiva, porque sempre você vai acabar tendo uma ou outra demanda na seara desportiva. E se você for parar para pensar em multas de 5, 10, 15, 20, 50 mil reais, dependendo da competição que você está inserida, você investir um salário mínimo, 2 salários mínimos que seja, ou contratar um profissional avulso para defender certas
ações ou demandas na área do direito esportivo, você percebe que acaba sendo uma contramão vantajosa, né? Você ter esse profissional que vai lhe dar um retorno para que você não tenha que pagar multas ou sofrer sanções na área do direito esportivo. Eu vou trazer aqui para a nossa seara, eu faço todas as defesas da Federação Maranhense de Futebol em primeiro, segundo e terceiro grau, e eu ouvi do doutor Sestário, que eu não sei se o senhor conhece, mas é uma das figuras mais conhecidas do direito desportivo nacional. Ele, inclusive, era o advogado da Portuguesa, naquele caso que quase culminou no rebaixamento do Flamengo e do Fluminense, por conta da utilização do atleta André na Copa do Brasil. E ele me deu uma importante informação este ano, quer dizer, no final do ano passado, que a Federação Maranhense de Futebol é a única entidade com quem ele trabalha, que ele nos atua, ele atua no âmbito do STJD para a gente, eu faço as defesas e mando para ele, e ele disse que a Federação Maranhense é a única federação nacional que teve todas as suas defesas providas e não teve nenhuma condenação contra nos 2 últimos anos. Então, isso traz para a gente uma felicidade muito grande e traz uma segurança para o meu empregador, né? Porque ele tem uma pessoa gabaritada que traz para ele retornos satisfatórios a ponto dele ser submetido a julgamentos e não sofrer qualquer sanção. Isso para a gente é uma felicidade muito grande e eu queria encorajar mais pessoas a militarem na área do direito esportivo para que esse debate sempre seja aumentado e a gente possa alcançar o maior número de pessoas interessadas na matéria. Maravilha, a gente agradece mais uma vez o doutor Márcio Biguá. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu a sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. E, infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca do Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira.
Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E agora vamos a mais um quadro, A Vida Pede Passagem, com o presidente da ONG SOS Vida, Lourival Cunha. Vamos assistir. Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lourival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Vamos aqui hoje dar sequência aqui aos nossos programas, aqui no quadro A Vida Pede Passagem, sobre trânsito. Hoje eu falarei para vocês sobre educação para o trânsito. Educação para o trânsito é um dos principais remédios para combater a violência no trânsito. É um remédio muito eficaz, mas deve ser administrado da forma correta. Essa educação para o trânsito a qual vou me referir não é aquela que a gente vai lá dar uma palestra, isso é importante, mas não é isso. A educação para o trânsito a que eu me refiro é aquela que vai para a sala de aula, da pré-escola ao ensino superior, nos moldes previstos no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Não como uma disciplina, mas como um tema social que deve ser administrado, deve ser ministrado, aliás, de forma transversal pelos professores de todas as disciplinas, geografia, matemática, português e assim por diante. Então é assim que deve ser administrado esse medicamento, educação para o trânsito, né? Isso deve ser na rede pública federal, estadual, municipal, na rede privada, né? Tudo tem que ter educação para o trânsito. Não é difícil fazer isso. A SOS Vida pela Paz no Trânsito, por exemplo, desde 2015, elaborou, em parceria com a SEDUC, um caderno de educação pedagógica de apoio ao professor. Depois já elaboramos o segundo caderno, esse agora voltado mais para a rede federal, municipal e a rede privada. Nós temos e já fizemos capacitação de professores em mais de 40 municípios desse estado aqui. Então é assim que deve ser a educação para o trânsito. Lá no Código de Trânsito Brasileiro tem 9 artigos que tratam de educação para o trânsito, no capítulo 6, né, envolvendo, além do Ministério da Educação, o CONTRAN, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, os Ministérios da Justiça, do Desporto, dos Transportes, Ministério do Trabalho. É muito importante que a educação para o trânsito seja implementada nos moldes como está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, neste momento, eu peço aqui, eu conclamo ao governador do nosso estado, ao secretário de Estado de Educação, aos prefeitos municipais, aos secretários municipais de educação, às autoridades do Sistema Nacional de Trânsito, que realmente, de forma determinada, comecem a implementar a educação para o trânsito. E assim, num futuro não tão distante, nós teremos menos mortes e menos feridos no trânsito e, por conseguinte, menos dor e sofrimento para as famílias. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Em setembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a norma com 40 artigos. A política pública prevê uma série de medidas administrativas que devem ser tomadas por todos os tribunais do país para garantir o acesso à justiça a essa parcela excluída da sociedade. A Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua determina que o acesso à justiça e o atendimento a essa população deve ser desburocratizado, com dispensa de agendamento prévio. A resolução do Conselho Nacional de Justiça veda qualquer tipo de discriminação, seja por vestimenta ou questões de higiene pessoal. A norma diz ainda que o serviço de atendimento nos tribunais deve ser humanizado e as equipes multidisciplinares capacitadas para atender ao público mais vulnerável. Várias pessoas em situação de rua têm alguns direitos que não foram exercidos.
né? Tem saldo, porque ela hoje está desempregada, mas algum dia na vida ela trabalhou e já está um tempo sem trabalhar, então teria direito a sacar, mesmo que naquele vínculo ela tenha pedido demissão, mas isso foi há muitos anos atrás e agora ela está parada, né? Está sem vínculo. Então, ela poderia sacar esse FGTS e, eventualmente, conseguir uma melhoria, né, nas condições atuais dela. A resolução do CNJ também prevê a notificação dos órgãos de assistência social para a providência dos documentos necessários à emissão do registro civil de quem ainda não existe para o Estado. A norma do colegiado ainda diz que o comprovante de residência para pessoas em situação de rua deve ser substituído pelo endereço de um centro de referência de assistência social. E a declaração tem que ser aceita pela Justiça. Com isso que a gente chama de direitos, é algo que precisa ser construído de maneira paulatina, acolhedora. Então tem um conceito que eu acho que é muito interessante para essa nossa conversa aqui, que é o conceito de serviço de baixa exigência. Então os serviços de saúde, os serviços de assistência social, com o tempo e cada vez mais, isso ainda não é em todos os lugares, mas cada vez mais, eles vão começando a construir as suas estratégias de acesso e permanência a partir do que é possível para a pessoa que está na rua. E não obrigar a pessoa a se adaptar às regras do serviço. O atendimento a essa parcela da população se alinha ao eixo de gestão da presidência do ministro Luiz Fux, à frente do CNJ, que prioriza direitos humanos e meio ambiente. E essa política nacional de atenção a pessoas em situação de rua vem de encontro a uma triste estatística agravada pela pandemia. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de pessoas em situação de rua cresceu 140% entre 2012 e 2020. A estimativa é que 222 mil brasileiros estejam sobrevivendo nas ruas do país atualmente. Uma outra pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revela que entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro deste ano, o nível de pobreza no Brasil cresceu em 24 das 27 unidades da federação e hoje atinge quase um terço dos brasileiros. O que a gente está falando aí de um aumento da pobreza extrema é resultado principalmente de uma grande perda de empregos e também da ausência de um auxílio de transferência de renda do governo adicional ali no início de 2021. Para avançar no assunto, eu converso agora online com o Darcy da Silva Costa, secretário nacional do Movimento da População em Situação de Rua, e com o doutor Idamar Borges, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. Muito obrigada aos dois pela entrevista. Doutor Idamar, de que forma uma política pública como essa pode impactar no direito constitucional de acesso à justiça para todos? A política pública, eu vou dizer que em termos de decreto, em termos de normatização, nós estamos bem. O Brasil está de parabéns. Precisamos melhorar um pouquinho a nossa normatização, precisamos. Agora, o que é necessário realmente? O necessário é a aplicabilidade dessa política pública na nossa população. Ela está sendo aplicada? Está. Quando falamos de política pública, nós falamos da questão da assistência social, que a população de rua tem dentro da possibilidade de cada estado, porém, ela não segue o decreto ao pé da letra. Então, o que a política pública... Porque a política pública ela não é só a legislação. A política pública é a questão do fornecimento de água, a questão de higiene, a questão do acesso psicológico, jurídico. O que é que acontece? Infelizmente, os nossos estados, eles não têm a condição, eu não vou nem dizer que governante A ou B não tem a intenção de fazer, mas a questão a nossa questão toda mais a questão financeira, econômica, em que o nosso país se encontra, principalmente em tempo de pandemia. Se as políticas públicas fossem realmente aplicadas, nós teríamos um impacto excepcional, porque a política pública ela prevê assistência social, então ela prevê a questão da educação. O que é que acontece em termos da educação? A nossa população é mais vulnerável, em regra geral, 80% não tem acesso à educação, 80% ou mais por cento. A nossa população de rua, eu diria que
aumentou em média de uns 10% a 20% com essa pandemia. A população de rua aumentou e o governo não melhorou a assistência, desenvolvimento social à população de rua. Então, se realmente as políticas públicas fossem aplicadas para a população de rua, o nosso impacto, eu vou dizer que o impacto seria excepcional. Nós teríamos mais saúde, mais educação, nós teríamos uma melhor distribuição entre o pessoal da população de rua, que alguns trabalham, a maioria deles trabalham, porém a renda não é adequada, motivo pelo qual eles se encontram na atual situação. Então, se realmente as políticas públicas previstas no decreto, nas resoluções, fossem devidamente aplicadas, eu diria que o impacto seria excepcional. Darcy, hoje qual que é a realidade dentro dos tribunais? Uma pessoa em situação de rua chega às vezes mal vestida, sem higiene, sem documento. Essa pessoa consegue ser atendida nessa situação? É uma boa pergunta, né? Isso tem sido a realidade da população mais pobre em todo o Brasil, né? Justamente essa resolução ela vem para poder, né, fazer com que essas pessoas consigam acesso à justiça e não sejam tratadas de formas injustas pela sua condição de pobreza e de miséria. Isso tem sido uma cultura histórica no judiciário do nosso país, né? De juízes não atender a população pobre porque está de chinelo, está de bermuda, ou porque não tem um sapato apropriado, né, para aquela ocasião, né? É realmente viver numa realidade, quer dizer, é viver fora da realidade, né? As exigências que sempre se colocou. Mas ainda nós temos muito que caminhar. Mas a resolução foi uma grande conquista e um grande passo do judiciário para garantir, né, o acesso à justiça às pessoas mais pobres do nosso país. E veio num momento muito importante, no momento de pandemia, né, que é onde as classes mais pobres foram muito fragilizadas, né? E nós estamos agora também na Câmara Federal, aliás, né, na Comissão de Finanças, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, em que apresentamos também como aditivo, né, como fundamento também a resolução do Conselho Nacional de Justiça, essa garantia de direito, como também da resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, a população em situação de rua, ela já não é mais invisível como era antigamente, né? Agora é fazer com que essas políticas se efetivem de fato. Doutor Idamar, para efetivar essa política pública, é essencial que os profissionais sejam capacitados dentro dos tribunais para humanizar esse atendimento, né, a essas pessoas em situação de rua. Não, com certeza. O nosso judiciário, ele é primordial nessa luta, nessa batalha. Eu não diria não só... Quando eu falo nosso judiciário, eu incluo a OAB, eu incluo a Defensoria Pública, incluo o Ministério Público e demais órgãos que estão vinculados à Justiça. Por que isso? Como se fazer justiça, como se cumprir a Resolução 40, se os próprios operadores de direitos não têm conhecimento, não atuam dentro da normatização, não procuram buscar o melhor para a pessoa em situação de rua. A questão, quando a gente fala em educação, a educação e o aprendizado, a forma de trabalhar, tem que ser para todos, principalmente não só para a pessoa da justiça, como aquelas pessoas que atuam com população de rua, assistente social, psicólogos, inclusive os educadores. Então, é primordial mesmo o conhecimento da resolução, é primordial que nossos juízes, promotores estejam preparados para atender e ver a forma como lidar com a pessoa em situação de rua.
Vamos dizer um exemplo, a questão do acesso à justiça. Infelizmente, a gente ainda depara com alguns juízes, alguns fóruns, em que a pessoa vulnerável, pessoa em situação de rua, chega no fórum e diz: eu não tenho documento. Aí o serventuário, você não pode entrar. Então, tem que ter uma forma de conversar, de chamar aquela pessoa, de uma forma de identificá-la. Porque a maioria do pessoal em situação de rua não tem a sua documentação. Então, como ter acesso à justiça? A própria Resolução 40 diz que o acesso à justiça não pode ser negado. Quando eu falo acesso à justiça, eu não falo somente no acesso à justiça de peticionar. Eu falo no acesso à justiça de você ir na Defensoria Pública, poder ser atendido, mesmo sem documentação, ir no fórum e poder lá o serventuário lhe atender, ver qual a sua necessidade, lhe encaminhar para o setor responsável. Então, realmente, a questão da justiça é primordial. Os operadores de direito têm que estar preparados, têm que saber atender e, inclusive, como tratar a pessoa em situação de rua. Muitas pessoas em situação de rua, quando vamos conversar com eles, eles não querem muita coisa, não. O que eles querem, a maioria deles, é ser ouvidos. Inclusive, alguns deles dizem: eu queria os direitos humanos aqui. Quando eles falam direitos humanos, em regra geral, o Estado. Eles querem lá o Estado com ele, o Estado abraçando, só que, ao mesmo tempo que eles querem o Estado, eles têm medo do Estado, exatamente em razão de algumas formas truculentas que são tratados. Quando eu falo truculento, o pessoal já vem logo voltado à questão da polícia. Não estou voltando à questão da polícia. Estou voltando à questão de truculência, em que aquelas pessoas que trabalham com a população vulnerável, em situação de rua, não têm o devido tratamento. Às vezes até, infelizmente, o próprio dia a dia, as questões, só que nós temos que tentar separar o nosso pessoal do profissional. Então, muitas vezes, alguns profissionais chegam para atender alguma dessas pessoas e tratam de forma rude. Como o doutor Darcy falou, às vezes, pela forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar, eles dão um tratamento diferenciado. Isso não pode acontecer, até porque a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, não podemos tratar diferente em razão da roupa, da forma de falar, da forma de se comportar. Então, todos têm que ser tratados iguais, de forma digna, como eles merecem ser tratados. Darcy, e essa integração do judiciário com demais serviços de assistência social do governo também é fundamental, né, para garantir a emissão de carteira de identidade, até registro de nascimento, certidão de nascimento. Então, essa parceria é fundamental para que essa política pública também conquiste aí tudo que almeja, né? A integração das políticas, né, inclusive está previsto no decreto presidencial da Política Nacional da População em Situação de Rua, a integração dessa política através dos comitês, né, que se é constituído tanto nos estados como no município por adesão à política nacional, né? Justamente para que os poderes eles possam trabalhar de forma integrada, né, de forma interdependente, né? E isso ele vai até a questão da zeladoria que acontece efetivamente lá na ponta, na rua, por exemplo, que é onde há a maior perca de documentos e pertences da população em situação de rua por questões da limpeza urbana, né? Que também é um serviço que, em maioria das vezes, cria-se truculência, né? Porque a população em situação de rua ela sempre é vista como uma paisagem de lixo, né? E isso tem causado muitas atitudes, né, de lideranças políticas, executivas principalmente, né, de higienização dessa população nas cidades. A população de rua ela quer andar documentada, né? Ela gosta de andar com seus documentos em dia. A dificuldade é que a situação da rua não permite que elas tenham aonde guardar os seus documentos.
quem está em situação de casa, por exemplo, né, tem a sua casa para guardar os seus documentos, suas roupas, seus pertences. A população em situação de rua, ela não tem. Muitas das vezes, quando ela guarda também as suas coisas nos serviços de acolhimento, ela é roubada dentro desses serviços, né? E ninguém se responsabiliza por isso, porque as pessoas veem que as coisas que eles têm não têm valor nenhum, mas para ela, para a pessoa que está em situação de rua, é a única coisa que ela tem e para ele é muito valioso, né? Então, a gente conhece, isso acontece no Brasil inteiro, as pessoas têm os seus armários arrombados, né? Guarda suas coisas, tranca num cadeadinho, mas depois vai procurar, aquele cadeado foi violado, e ninguém se responsabiliza por isso, né? A gestão vai, retira as coisas deles na rua. Em São Paulo, recentemente, a Defensoria Pública conseguiu, né, judiciar administrativamente e indenizar, né, uma quantidade de pessoas que tiveram seus pertences retirados, né, devido ao decreto de zeladoria na cidade de São Paulo, que foi o único respaldo legal que a Defensoria achou para conseguir garantir o direito dessa população de ter pertences, de ter os seus documentos em dias. Eu agradeço novamente a participação do Dr. Idamar, do Darcy. Muito obrigada pela entrevista aqui no Link CNJ. E a gente destaca que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.